Fala conosco, Deus. Fala conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Como vocês sabem, nós lemos no começo do culto, Lucas 15. Uma narrativa bíblica que conta a história de um pai, que também poderia ser uma mãe, que tinha 2 filhos, e o filho mais novo disse: olha, pai, eu quero que você morra. Porque naquela época, assim como hoje também, né? Não tem como você tomar posse da sua herança com os seus pais vivos. Quem sabe um pouco de direito aí, e já passou por esse processo de inventário e tudo, sabe que primeiro, não é? A pessoa passa dessa para melhor e depois começa a se discutir sobre os bens. Mas aquele filho chegou e falou: pai, eu quero minha herança. E o pai deu para os 2 filhos. Ele foi, gastou tudo, torrou tudo e voltou. Naquilo, quando ele volta, o pai o recebe de braços abertos. E o irmão mais velho fica bravo, né? Fica bravo. E a gente pode até entender o porquê que ele fica bravo. A gente pode até entender do porquê da revolta do filho mais velho. Por exemplo, fiquei imaginando uma mãe de família, humilde, mas muito trabalhadora, muito enganjada para criar os seus 2 filhos, e ela com muito sacrifício. Na nossa realidade aqui do Brasil, né? Quantas mães de família lavam roupa, são diaristas, e com esse esforço ela consegue com que aqueles 2 filhos entrem na escola, compra os cadernos, auxilia, ajuda, não falta roupa, não falta o alimento, e esses 2 filhos se formam, consegue se graduar. Olha que coisa bacana, que coisa legal. Mas um dos filhos é tipo assim, como eu já fui mal acabado, sabe, aquele desobediente, até gostava de estudar, mas andava com más companhias. E aquele patrimônio que a mãe conseguiu com tanto sacrifício, agora o filho mais novo fala: olha, mãe, eu quero viver a minha vida. Eu quero que você agora me dê o que é meu por direito. E a mãe vai, não está escrito na Bíblia assim, viu, gente? Vende a casa, que conseguiu com tanto sacrifício, e dá para o filho mais novo. E o filho mais novo vai embora, acaba com tudo. Pensa comigo o coração dessa mãe. Pensa comigo como que deve ter ficado o coração dessa mãe. As noites que ela passou orando, esperando, olhando da janela: meu filho foi embora. Será que vai voltar? Será que não vai voltar? Será que está vivo? Será que ainda me ama? Será que esse filho ainda me ama? Será que eu posso ainda ter alguma expectativa em relação a esse filho? E o filho mais velho lá do lado, né? Vendo tudo isso, acompanhando tudo isso. Um belo dia, o filho volta. E o coração da mãe se alegra muito, mas se alegra muito, ao ver aquele filho que estava perdido, ver aquele filho que estava desesperançado, sem um futuro, de volta à sua casa.
E aí ela faz. Eu fiquei pensando no banquete. O texto que nós lemos, ele mandou matar um novilho cevado, né? Se fosse eu ia pedir para minha mãe fazer uma lasanha. Minha mãe adora e faz umas lasanhas maravilhosas. E aquela mãe faz uma lasanha com uma salada de alface, tomate, cebola. E fala: olha, filho, que bom que você voltou. Que bom que você está aqui. Eu te amo tanto. Eu te amo tanto. Você é tão importante para mim. Você tem um valor muito grande para mim. Que bom que você está aqui. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas o outro irmão não acha isso legal. Não acha isso bacana. Poxa vida. O cara foi, acabou com tudo, comeu todo o dinheiro da mãe. E agora volta para casa, pagando de gatinho. E a mãe o recebe. Será que assim dá para você entender um pouco da revolta do filho mais velho? Será que assim dá para você entender um pouco do amor de Deus para a minha vida, para com a tua vida, para com a minha vida? Um amor que não tem como a gente medir, né? Não tem como medir. Mas Jesus conta essa parábola como resposta a uma situação que estava acontecendo naquela época. Jesus é um cara, uma pessoa muito amorosa, que se preocupava com os outros e queria estar perto das pessoas. Estava falando com o Dorival na sexta-feira, né, no Hora que Melhora. Jesus era aquele que caminhava com as pessoas, pegava nas pessoas, comia com as pessoas. E Lucas 15, se você voltar um pouco anterior a essa parábola, você vai encontrar a parábola da moeda perdida, ou da dracma perdida. A mulher tinha várias moedas e perdeu uma, chamou as amigas e aí ela encontrou. Se você voltar um pouco antes, você vai encontrar a parábola da ovelha perdida, onde o texto diz que Jesus, o bom pastor, deixa as 99 e vai buscar uma que se havia perdido. E o que me chamou a atenção, abra lá a tua Bíblia, teu smartphone, foi o primeiro versículo, Lucas, o verso 1, que diz assim: e aconteceu que todos os pecadores, como os coletores de impostos e pessoas de má fama, estavam se reunindo para ouvir Jesus. Entretanto, os fariseus e os mestres da lei o censuraram, murmurando: este saúda e se mistura a pessoas desqualificadas, e ainda partilha o pão com elas. Quando Jesus aceitava andar com essas pessoas excluídas, à margem da sociedade, pessoas que não tinham valor, ele atraiu o ódio dos fariseus, ele atraía a raiva. As pessoas não gostavam de Jesus, principalmente os mestres da lei, porque Jesus estendia a mão para o pobre, o necessitado, o humilde, o excluído. As pessoas zombavam de Jesus, porque ele estendia as mãos para aquele que precisava. Eu não sei se você sabe, mas naquela época e até hoje, o sistema, o Estado, a sociedade
faz com que sempre existam pessoas excluídas, à margem, relegadas ao insucesso. Isso faz parte do capitalismo, do mundo que a gente vive, onde nada basta. Sempre a gente quer mais, sempre quer mais, sempre quer mais. Então precisa ter sim o pobre, o necessitado, o excluído, para justificar um sistema que oprime as pessoas, um sistema que exclui as pessoas. E dentro das igrejas, no mundo religioso não é diferente. Mas o meu Jesus e o teu Jesus, ele veio para quebrar esses paradigmas. Ele veio para acabar com isso. E isso incomodava demais aquelas pessoas. Como que pode? Jesus andando com esse tipo de gente. Para aquelas pessoas, para aqueles fariseus, aquelas pessoas não tinham valor, mas para Jesus, eu tenho um valor muito grande. Você tem um valor muito grande. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando Jesus aceitava, amava, estava perto do diferente, do excluído, do oprimido, isso atraía a raiva, a ira dos religiosos da época. Mas foi para isso que Jesus veio. E a própria narrativa de Lucas nos diz isso. Diz que no início do ministério de Jesus, Jesus entrou numa sinagoga na Galileia, no subúrbio, né? Que Jesus teve a oportunidade de morar no centro, em Jerusalém, mas ele preferiu morar na periferia. E Jesus entra na sinagoga, e moído pelo Espírito Santo de Deus, ele lê lá, Isaías 61, que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. Eu não sei o que tem te oprimido. Eu tenho passado lutas, dificuldades. Mas hoje eu quero que o Espírito Santo de Deus entre no meu coração, entre no teu coração, entre na tua casa e faça uma mudança e tire toda a opressão. Toda a opressão. Situações, pessoas, problemas, dificuldades, eu não sei, mas Jesus sabe e Ele manda te dizer que a opressão hoje vai cair por terra. Aquilo que estava, sabe quando dá aquele nó na garganta? Você diz: meu Deus, que problema é esse? Que dificuldade é essa? Que opressão é essa? Os inimigos começam a se levantar, começa a aparecer inimigo, você não sabe de onde, apontando, dizendo que você não vai conseguir, que não é para você essa bênção, dizendo que você está em pecado, está passando por luta, por dificuldade, porque você está em pecado. É mentira. Deus está te provando. Deus está te provando, e Ele quer que você seja aprovado, aprovada. Eu sempre digo e vou repetir a diferença de prova e de tentação. Você sabe quando você está sendo tentado pelo inimigo, vem aquele problema, aquela dificuldade, aquele vulco-vulco, aquela coisa que você fala: Jesus, que mar é esse? Que fúria é essa? Aí você lembra de ir para a igreja, você está sendo provado. Você lembra de ler a Bíblia, você está sendo provado. Você lembra que você tem que louvar a Deus. Você lembra que você tem que perdoar o irmão, você tem que se envolver com a palavra de Deus, com o querer de Deus, com a vontade de Deus. Você está sendo provado. Mas quando o mar se levanta, vem aquele problema, e essas situações te levam para longe de Deus, da vontade de Deus, do querer de Deus. Você está sendo tentado pelo inimigo. Vigia, abre os teus olhos. O importante é que Deus diz que
Ele é conosco em todos os dias. Todos os dias. Que se você quiser, hoje, Ele vai tirar essa opressão da tua vida. Se você quiser, hoje Ele vai tirar aquilo que estava te oprimindo. Fecha aí os teus olhos, curva a tua cabeça. Deus bendito, é em nome de Jesus que oramos a Ti. São tantas opressões, são tantos problemas, tantas dificuldades. E a vida do cristão, da cristã é assim mesmo. É assim mesmo, Pai. Queremos lhe pedir em nome de Jesus que repreenda essa opressão, essa dor no coração, esse sentimento de que não vai dar certo, esse sentimento de que está tudo errado, esse sentimento de que está fazendo as coisas erradas. Tira, Deus, do coração, da mente, tira do caminho. Abre, Deus, um caminho para que essa pessoa possa passar e do outro lado cantar o hino da vitória. É em nome de Jesus que eu oro a Ti e lhe peço, Pai. Repreende essa opressão, esse opressor que tem entrado com depressão, com tristeza, com angústia, que tem entrado, Deus, para destruir lares, relacionamentos, famílias. Coloca por terra agora em nome de Jesus todo sentimento contrário, toda vontade que não vem de Ti, em nome de Jesus, ó Deus. É como Tua igreja que nós oramos a Ti hoje. Como Tua igreja, Deus, que nós lhe pedimos que faça um milagre nesse sentido. Repreendendo o opressor, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. E até hoje, só estou começando, viu? Até hoje, existem aqueles que não querem, que não gostam quando Jesus alcança o necessitado. O oprimido, o diferente, o pecador. Hoje Deus quer abrir os teus olhos para que você veja, entenda quem é o teu inimigo. Às vezes o teu inimigo está dentro da tua casa lá, não é? Não era assim que o filho pródigo estava? Para não dizer que eu li o texto, saí do texto e não voltei mais para o texto, tá? Estou voltando para o texto. O inimigo, em tese, né, do filho mais velho, era o filho mais novo. E o Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Aquela pessoa que te dá conselho para você largar teu companheiro, tua companheira. Esse relacionamento não vai dar mais nada certo não. Relacionamento homoafetivo, isso é balela, isso não existe não. Dá certo sim, se você for uma pessoa com caráter, vergonha na cara, dá certo sim. Se você tiver responsabilidade, dá certo sim. É bênção sim. Se você trilhar o caminho do Senhor, dá certo. Aquela pessoa que quando vê você prosperar, fala, isso daí vai, logo vai, não vai dar certo não, né? Conseguiu um emprego, lutou tanto, conseguiu aquele emprego. Fala, irmão, conseguiu um emprego, irmã. Mas isso daí é só experiência. Né? Não, é a porta que Deus abriu para você. É a porta que Deus abriu para você. Pode aplaudir aí ao Senhor. Como eu sempre digo também, o ladrão de alegria, né? Irmão, comprei um carro novo, consegui um carro, olha que bênção, lutei tanto. Irmão, mas esse modelo dá recalque. Cuidado. Ministra sobre a vida desse irmão, dessa irmã. Olha, consegui um companheiro, uma companheira. Deus me abençoou. Agora eu acho que vai dar certo. Não sei não. Essa daí, misericórdia. Namorou com um colega. Olha, eu vou te falar. Meu querido, minha querida, pode dar certo. Talvez é esse. Talvez é essa.
Relacionamento é um caminho. Eu estava conversando essa semana com uma pessoa. É uma viagem, né? É como se fosse uma viagem. Você não sabe o que vai vir para frente, mas você dá a mão para a pessoa e você vai tendo aquele relacionamento, vai viajando, problemas vão acontecer, situações difíceis vão vir. Mas você, com o amor de Deus na tua vida, não é? Amando primeiro o ser humano, você pode vencer sim, em nome de Jesus. E para terminar, eu fiquei pensando sobre essas pessoas, né? Que o texto diz que Jesus andava, caminhava, comia, andava com elas. E o texto diz algumas ele aponta, né? Ele dá nome. Ele fala, olha, todos os pecadores, os coletores de impostos, de certo que eles tinham como ladrões, né? Que eram aqueles que... Abaixa só um pouquinho, amada. Ah lá, é você aí que abaixa. Abaixa um pouquinho o teclado. Olha aqui para mim. Os pecadores, os coletores de impostos, as pessoas de má fama, estavam se reunindo para ouvir a Jesus. Ele saúda e se mistura com essas pessoas desqualificadas. De repente você olha e fala assim, mas eu não me enquadro em nenhuma dessas situações. E eu acredito, existem pessoas que realmente não estão passando pelas lutas que eu estou passando, pelas lutas que você está passando, não tem as mesmas dificuldades, mas só de você servir a Jesus e andar com Jesus, você faz parte também daquelas pessoas que as pessoas apontam, que também não gostam de você, por você estar posicionado, servindo a Deus. E a pergunta que eu fiz é, por que não? Por que essas pessoas não podem? Quem diz que elas não podem? Quem diz que eu não posso, que você não pode ser abençoado, ser abençoada? Adorar a Deus da forma e da maneira que você é. Preto, branco, alto, magro, gordo, pobre, rico, LGBT, seja o que for, quem diz que não pode? Porque era isso que o filho mais velho estava dizendo: pai, o senhor não pode. Esse você não pode abençoar. Sabe o que ele falou? Eu quero a minha parte para gastar com os meus amigos, mas para esse seu filho aí, não. Por que não? Por que não? Quanta rejeição, quanta exclusão, quanta opressão, e às vezes nós aceitamos isso na nossa vida. É isso que eu quero te dizer hoje, é dia de romper com isso. Eu fiquei pensando, não está escrito na Bíblia desse jeito, mas eu fiquei imaginando que aquele filho pródigo, de certo, em algum momento ele pensou: meu pai não vai me querer mais de volta. Eu pisei na bola grandão. Ele não vai me querer. E você sabe que uma mentira, quando ela é contada muitas vezes, e o diabo é mentiroso, às vezes ela se torna uma verdade. De que você é um fracassado, uma fracassada. De que esse negócio de ser crente, buscar a Deus, andar com Bíblia, isso é mentira, não vai levar ninguém para o céu. Que Deus não te ama. E a gente vai deixando que isso entre no nosso coração. Vem uma perda, vem uma decepção, vem uma angústia, e a gente já pensa que é o fim. O inimigo fica falando e apontando. Oh, aleluia. Pecado, situações que às vezes a gente se envolve, e a gente pensa que Deus não vai perdoar mais, que Deus não nos ama mais, que nem adianta mais voltar para a igreja, não adianta mais confessar, não adianta mais falar com o pastor, não adianta mais nada. Adianta sim. Adianta sim, tem jeito sim, só não tem jeito para a morte. A Bíblia diz assim,
1 João, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado que é Jesus, o Senhor, que intercede por nós perante Deus. Oh, aleluia. Chega de peso, de opressão. Hoje Deus quer colocar um basta nessa situação. Aquele filho pensou que o pai não o amava mais. Aquele filho pensou que não ia mais ser recebido. Quantas vezes eu me sinto assim? Quantas vezes você se sente assim? De que Deus não te ama mais, que Deus não está olhando para os seus problemas, para as suas dificuldades. Quantas vezes a carga está tão pesada, é tão pesado, é tão difícil, é tão complexo, é tão complicado, mas hoje Deus diz para você, que Ele te chamou, Ele te remiu, você é dEle. Vem, filho, para casa, vem para a casa do Pai, vem para a casa do Pai, recebe do Senhor.